A Monster Who Levels Up capítulo 70. A Monster Who Levels Up capítulo 75. De pé bem diante do campo dos monstros, Saidin pegou seu celular pela última vez do dia. Antes que ele percebesse, havia mais de 100 números de telefone salvos em suas listas de contatos. Ele primeiro chamou Johan Sung. Então Soyul Jin, Zhou Jiuki e Yi Rin. Kim Il Sung nessa ordem para dizer olá e então. O que você quer agora? Ele chamou Yu Baek Song seguinte. Talvez porque ela estava sendo incomodada pelas ligações frequentes de Saidin. Havia um traço definido de um gemido escondido em sua voz. Não. Bem. Eu só quero descobrir se você está bem hoje. Sim, eu estou bem. Se não fosse por você. Saidin pensou ter ouvido ela sussurrar baixinho no fundo. Mas decidiu ignorar isso por enquanto. Mas ei. Você não está sendo um pouco injusto? Suas realizações não foram muito boas por nossa causa. Como? Prevendo a lua vermelha e tudo mais. Cerca de uma semana atrás, Saidin enviou a palavra para o SID que o Laika havia detectado os sinais da lua vermelha. E assim, o SID realizou uma investigação aprofundada e com a prova apropriada descoberta. Contatou as entidades governamentais relevantes. Em outras palavras, embora o primeiro a detectar os sinais fosse o Laika, foi o SID que descobriu as evidências reais. Pelo que Saidin ouviu, o governo reconheceu os esforços do SID, que por sua vez restauraram a confiança perdida na organização e, além disso, receberam até bônus baseados em desempenho. Então, a atitude dela não estava um pouco fria demais? De jeito nenhum. Você não está sendo incomodado. Pelo contrário. Fico feliz em conversar com você. Só então. A voz de Yu Baek Song se tornou um pouco mais leve. Mas o que você quer agora? Por que você me ligou? Eu lhe disse da última vez que a investigação dos assuntos de seus pais está sendo feita discretamente para evitar a detecção. Não é? Não é sobre isso desta vez. Qual é a sua opinião sobre as informações que entregamos a você antes? Ele entregou as informações sobre vampiros escondidos na montanha Gelga apenas para Yu Baek Song. Na época, ela prometeu tomar uma decisão sobre isso em breve. Mas mesmo depois de 2 semanas, ela ainda guardava o resultado de sua decisão apenas para si mesma. Essa coisa. Eu vou deixar você saber mais tarde. Minha cabeça vai se partir ao meio só tentando descobrir sozinha. Mesmo. Sim. Desculpa. Bem. Eu entendo. Mas Laikan e eu estamos planejando investigar essa questão sozinhos mais tarde. Se os resultados parecerem certos, você cooperará conosco. Yu Baek Song não respondeu imediatamente e hesitou um pouco. Sua resposta. Quando Saidin a incentivou, a voz impotente de Yu Baek Song saiu do receptor. Sua resposta estava fora de suas expectativas. E a propósito, e se eu for demitido? Quero dizer, já estou sendo suspeito de fazer algo engraçado sozinho. Perdão. Não. Bem. Ao me dar essa informação, você me disse para guardar apenas para mim. Você sabia que fazendo isso, eu estou quebrando a lei. Eu jurei enviar qualquer nova informação sobre os assuntos deste país para o meu oficial superior, o presidente. Você vê. Sua voz estava tremendo.
Eu disse isso para você antes. Certo. Há pessoas em posições mais altas que eu. Essa informação que você me deu, se for verdade, será classificada como acima do mais secreto. Isso significa que, sem a permissão do presidente, eu não tenho permissão para participar. Você será demitido se mudar sem permissão. Obviamente. E o Baekson gritou. Kim Sae-jin permaneceu um pouco estupefata por um momento, antes de sair gentilmente. Compreendo. Se for esse o caso, não tente se destacar muito. Mas se algo acontecer e a senhorita e o Baekson perder seu emprego, então eu vou contratá-lo como o novo líder da companhia de mercenários monstro. E vou pagar 10 vezes o salário anual atual. Então, não se preocupe muito. Sua reputação pode sofrer apenas um pouco, mas prometo restaurá-la ao que era antes, por qualquer meio necessário. Mesmo depois que Sae-jin terminou com suas palavras, e o Baekson permaneceu em silêncio por um longo tempo. E esse silêncio continuou por mais 5 minutos. Mais ou menos. E finalmente, não precisa disso. Então isso é aquele. Vou ligar para você quando encontrar novas informações sobre sua mãe. Com isso, ela desligou. Depois, Sae-jin chamou Yu Sae-young e Kim Yu-rin pela última vez e depois se infiltrou no interior do campo dos monstros. Originalmente, Sae-jin planejava ficar em qualquer caverna que ele pudesse encontrar no campo dos monstros. Mas enquanto ele andava, de repente ele ficou curioso sobre quanto progresso para orc de macho e fêmea ele tomou sob suas asas em torno de 2 meses atrás tinha feito. Desde que ele ouviu as notícias daqueles dois orcs ajudando os cavaleiros em uma batalha contra monstros 3 dias atrás. Ele sabia com certeza que eles ainda não estavam mortos. Se esse era o caso, então fazia mais sentido permanecer naquela aldeia pelos próximos 10 dias. Mais ou menos. Mesmo se estivesse vivendo entre os monstros, havia uma boa chance de que sua vida fosse mais conveniente, pois haveria criaturas dispostas a servi-lo naquele lugar. Com essa linha de pensamento, ele começou a vagar no campo dos monstros por 30 minutos. Felizmente, Sae-jin não se perdeu e poderia encontrar o penhasco íngreme pouco além. Ele mudou a direção de seus pés para onde o cheiro forte dos orcs estava vindo. Vá! Provavelmente era porque ele estava em sua forma grande guerreiro orc. Mas quando ele se aproximou da aldeia, os portões de barro firmemente fechados se abriram lentamente. E da abertura dos portões, ele podia ouvir uma comoção barulhenta. No início, soava como um grito de bestas. E então, também soava como de pessoas dando boas-vindas a ele. Ele lentamente passou pelos portões de lama. Guá guá! O orco masculino cumprimentou o primeiro. As mudanças em seu físico foram fáceis de detectar, seu cabelo estava mais longo agora e seus músculos eram ainda mais duros também. Sae-jin deu um tapinha na cabeça do orc, que tinha apenas um único punho mais curto do que ele, e deu uma longa olhada nos arredores. Havia 21 descendentes dos dois orcs aqui. Agora, normalmente, um orc precisava de cerca de 4 meses para atingir a maturidade plena. De modo que esses ainda eram de menor estatura. Mas, misteriosamente, todos possuíam peles azuis. Isso porque, quando Sae-jin estava tatuando os orcs, ele também acrescentou outro efeito, herança genética. Quando ele gastou tanto esforço para fortalecer os país,
Não seria bom se os filhos fossem fracos e, portanto, não tivessem o potencial de se fortalecer no futuro. Muito bom. Assentindo em satisfação. Ele moveu os pés para construir um lugar para morar. E por trás de sua ampla e confiável volta, algumas dúzias de orcs seguiram. Eles disseram que a lua vermelha vai nascer amanhã. Ouvindo o relatório do cavaleiro subordinado, Qin Yuhin olhou para o céu noturno com olhos determinados. A cor da lua cheia ainda era branca e o céu estava pintado em azul marinho escuro. No entanto, quando a lua fica tingida nas cores do sangue, então o mundo inteiro também será banhado em vermelho. Entendido. E o plano do governo é: eles criaram a primeira linha de defesa dentro do campo do monstro. Senhorita. Dentro do interior. As sobrancelhas de Qin Yuhin se estreitaram enquanto ela tentava descobrir o motivo. Obviamente, ao estabelecer a linha defensiva dentro do campo monstro, havia a vantagem de reduzir a quantidade de área que eles precisam. Bem, defender. No entanto, se uma parte dessa linha fosse comprometida, o risco era igualmente alto de ocorrer uma situação em que a força de defesa se tornasse cercada pelos monstros que se inundaram após a brecha. Sim. Senhora. No entanto, a posição não é muito profunda no campo. Então parece que você não precisa se preocupar. Dê-me o mapa. Aqui está. Ela estudou cuidadosamente o mapa na frente dela. Mas ela encontrou um lugar estranho nele. Em um determinado canto da linha defensiva. Em torno de um penhasco formado pela agitação da terra não muito tempo atrás. Lá ela viu grandes letras vermelhas, área de interesse, escritas sobre este local misterioso. O que é isso tudo? Oh, essa é a aldeia do herói Orc. O local foi descoberto há cerca de um mês. Mas como não podemos prever que tipo de ações esses orcs tomariam sob o efeito da lua vermelha? Esse local foi classificado como uma área para ficar de olho. Não podemos prever isso. Sim. Senhora. O plano tático vai mudar de acordo com o fato de esses orcs lutarem conosco mesmo sob o luar carmesim. Ou perderem o raciocínio e voltarem a ser monstros puros. Qin Yuhin caiu em um pensamento profundo. Seus dedos traçando a bainha de sua espada. Que coisa contraditória para dizer. Um monstro perdendo seu raciocínio. Afinal, um monstro nem sequer tinha capacidade para raciocinar. Para começar. Mas o monstro que quebrou essa noção apareceu há pouco tempo. Um novo tipo de orc. O chamado herói orc, este apelido um pouco embaraçoso não foi dado a ele apenas pelo público, o nome científico impresso no bestiário de monstros. Usado ao redor do mundo era herói orc, também. Visto como um gênero novo e separado da família orc. As pessoas começaram a chamar esses orcs com o apelido de herói desde que eles gritaram alto e correram para ajudar os cavaleiros em perigo. Além disso, como esse ramo dos orcs foi descoberto pela primeira vez na República da Coreia, às vezes eles também eram chamados de orcs coreanos. Os superiores estão pensando em usar esses orcs como outra barreira defensiva se começarem a ajudar os humanos como antes. Qin Yuhin. Sim. Senhora. Parece assim. Ela não estava 100% certa sobre isso. Mas se as coisas realmente acontecessem assim, então aqueles orcs seriam aliados maravilhosos para ter. Qin Yuhin relembrou a proeza de batalha do grande guerreiro orc que lutou com o basilisco ao lado dela no passado. Depois acenou com a cabeça. Vamos entrar no campo dos monstros com a nossa companhia de cavaleiros. As linhas de frente já foram construídas, cortando e queimando a floresta.
Sim, senhora. Não apenas as barricadas físicas. A Wizards preparava áreas de vida seguras preparando barreiras e torres de observação mágicas. Boa. Enquanto Qin e Rin e incontáveis outros cavaleiros estavam aumentando suas defesas em preparação para a Lua Vermelha. Inteligência artificial qualidade especial do guerreiro, skill subiu um nível. E uma nova propriedade. Corpo amigo de mana. Foi adquirida através de caça constante. Saidin finalmente destravou o próximo estágio da habilidade qualidade especial do guerreiro. Mas isso não foi tudo. Inteligência artificial nova propriedade corpo amigo do mana está reagindo à habilidade específica à forma regente da água da forma do monstro marinho fraco. Inteligência artificial propriedade foi atualizada para corpo de mana. Corpo de mana proficiência de habilidade 0,01%. Um corpo que é extremamente amigável para mana. Dependendo do nível de proficiência atual. Há uma probabilidade de negar os efeitos de mana e ou magias de outro que entra em contato com o corpo do hospedeiro. Dependendo do nível de proficiência atual. O hospedeiro pode manipular o mana armazenado no corpo de acordo com os desejos do hospedeiro. Pode ser ativado simultaneamente com outras habilidades. Quando o nível de proficiência atingir 100%. Uma nova propriedade será desbloqueada. 1. Saidin sentou-se no corpo morto do ogro que ele acabou de matar. E começou a verificar essa nova coisa do corpo de mana. Eu posso manipular mana como eu quero. Com certeza era uma das janelas de alerta mais acolhedoras que ele já vira. Afinal, ele nunca recebeu tutela sobre como usar mana e também. Ele não sabia como fazer mana se mover em seu corpo. Mesmo. 1. No entanto, ele não tinha certeza do que fazer agora. Por enquanto, ele esticou o braço e cerrou o punho com força mais bem. Ele não viu nenhuma reação estranha. Nem sentiu qualquer coisa estranha também. 1. Desta vez, ele focou seus olhos em um ponto. Ele fez isso até que seus olhos ficaram vermelhos. Mas novamente, nada aconteceu. 1. Qin Saidin sentou-se lá imitando um papagaio por um tempo. Mas depois descobriu como usá-lo de um ponto de vista inesperado. Como disse, de acordo com meus desejos, isso significa que mana se mexerá se eu pensar sobre isso. Mas isso não é um pouco diferente do que eu ouvi antes. Mana através dos desejos, essa não era a lei fundamental da mana utilização a que os cavaleiros e os magos aderiram. Eles disseram que eles mudaram. O homem um fluxo em seus vasos sanguíneos, fisicamente, e depois expulsá-lo de seus corpos. Se mana pode ser movida com nada além de alguns pensamentos simples. Então por que as profissões de cavaleiros e magos seriam vistas como altamente especializadas e valiosas? Se eu apenas pensar em fazer mana sair do meu braço. Então. E de seu braço? Mana grosso se levantou. Gritos de medo. Estilo orc. Qin Saidin ficou genuinamente surpreso e acabou caindo para trás. Que diabos? Saidin rapidamente se levantou e gritou para o mana hesitante em torno de seu braço. Controlando mana com nada além de seus pensamentos, ele nunca tinha ouvido falar de tal absurdo antes. Ele engoliu sua saliva e mandou um pensamento em direção a este mana. Pensamentos simples como crescer em largura, crescer em comprimento, ir mais baixo, bem como transforme-se em chamas. No ar vazio onde mana estava ondulando. Uma súbita faísca de fogo começou a queimar. Transforme-se em sujeira. A chama que queimava no meio do ar se transformou em terra marrom e caiu no chão. Transforme-se em neve. Flocos de neve brancos e puros começaram a cair lentamente. Transforme-se em uma espada.
Inteligência artificial. Proficiência da habilidade deve ser superior a 50% para ativar esta habilidade ao mesmo tempo que a técnica de perícia OC. Não foi possível por enquanto. Mas assim que sua proficiência aumentar. Por enquanto ele só podia admirar essa nova propriedade. Como esperado. Havia uma razão pela qual essa coisa nova era classificada como propriedade em vez de habilidade.